Olá pessoal, meu nome é Karina Vale e nesse vídeo eu vou te mostrar 6 passos que irão contribuir de forma positiva na sua formação profissional, quer seja como consultor ou como técnico atuante dentro de uma cozinha no dia a dia. Venha comigo e eu vou te mostrar esses 6 passos. Poder chegar no palco e vencer. Bom, o nosso primeiro passo é falar sobre postura profissional. Antes de começarmos aí a nossa carreira, ou se até mesmo você já estiver atuante, a gente precisa separar as nossas personalidades. A minha personalidade individual, eu tenho ali o meu ambiente com amigos, com família, eu tenho o meu jeito de me vestir, os horários que eu me encontro com os meus amigos, a minha fala. Essa postura, ela não pode se misturar com a sua postura profissional. Porque dentro da sua postura profissional, eu preciso agora, é como se a gente fosse pensar em criar um personagem. E dentro desse personagem, eu preciso ter coerência entre a minha teoria e a minha prática. Olha só, quando a gente pensa numa carreira profissional, não significa que eu preciso delimitar toda a minha profissão ao meu conhecimento. Como eu preciso agora fazer com que a minha teoria se associe à minha prática para que eu sirva de exemplo. Como diz o ditado, o exemplo arrasta a multidão. Então, agora eu preciso saber qual é a meta que eu, como profissional, eu quero alcançar. Eu vou me basear somente em ser técnica? Eu vou... quanto que eu quero estar ganhando? O que eu quero alcançar, em relação ao meu salário? Um carro, uma casa, um apartamento, subir de carreira? Qual a área que eu quero me especializar? Embora você seja técnico em nutrição, na carreira de produção, você escolheu a produção, a gente acaba ali tendo o nosso favoritismo. Por exemplo, eu adoro elaborar o manual de boas práticas. O outro colega não, ele já quer fazer as fichas técnicas. O outro, rotulagem nutricional. Independente da área que você for atuar, a gente vai sempre estar precisando se especializar. E quando eu penso nessa especialização, eu preciso sempre estar atuante dentro do mercado, verificar quais são as novas leis que estão saindo e estar sempre dentro dessa minha postura. E quando eu penso nessa postura, eu preciso me impor perante a minha equipe. E quando a gente pensa em impor, não é eu também ser totalmente rígida, qualquer deslize, eu estar aplicando algum tipo de advertência ou também não ter aquela postura muito amigável, Você sair fazendo amizade aí com todo mundo sem eles perceberem o seu nível de hierarquia. Quem é que manda em quem? Você precisa ter uma relação harmoniosa dentro do seu ambiente de trabalho. Quando for necessário punir, antes você precisa, a primeira pergunta é: você orientou? Você treinou? Você advertiu o seu funcionário? Se todas essas alternativas foram realmente feitas, agora a gente passa para um momento de punição, até para ele poder saber quem é quem. Eu também posso ser muito flexível e estar convivendo ali com o meu funcionário, porque muitas vezes ou eu vou estar somente numa visita, uma vez por semana, ou eu vou estar com ele todos os dias da semana. E muitas vezes ficando ali 8, 9 horas com ele, até mais do que com o meu familiar. Então, eu posso sim ser flexível, escutar uma conversa dele, dar oportunidade dentro das habilidades que eu vou conhecer desse meu funcionário. Lembra-se que quando a gente cria um ambiente harmonioso, o diálogo ele fica muito mais fácil. E quando eu penso nessa comunhão, nesse convívio com a minha equipe, eu preciso, antes de mais nada, lembrar que você não é chefe. Essa teoria de chefe, ela já caiu um pouco, Um pouco não, já caiu totalmente e a gente vai adotar a postura de líder. E esse líder, ele tem que estar indo junto, ele tem que demonstrar, ele tem que estar dando o exemplo, não só no conhecimento. Não adianta nada eu falar que o meu funcionário, ele tem que ir sem adornos, tomar banho todos os dias, manter o uniforme limpo, sendo que quando eu chego lá, eu chego de anel, de brinco, maquiagem, o meu uniforme sujo. Então, como que eu vou estar cobrando
sendo que eu não sou o exemplo. E olha só, essa sua postura profissional não tem como ela nascer da noite para o dia, porque muitas vezes você vai ser uma pessoa que sempre foi tímida. Às vezes você pode até ser um pouco mais comunicativo com a sua família, com seus amigos, mas como que eu vou chegar hoje no meu ambiente de trabalho e já brigando, já fazendo amizade, já delegando funções, já cobrando resultados? Então, essa sua postura profissional, ela vai crescer de acordo com o tempo de trabalho que você tem dentro do mercado. Então, geralmente algumas pessoas vão trabalhar só com mulheres. Vai ser mais fácil ou mais difícil? Vai trabalhar com homens, todos muito novinhos ali, que vão dar em cima de você, que não vão te respeitar porque você vai ter a mesma idade que eles. Então, essa postura a gente só vai conseguir construir ao longo aí do tempo, tá? E aí, uma das dicas mais importantes que eu preciso deixar com vocês é que eu preciso me vestir profissionalmente e ser pontual. Quando a gente pensa em se vestir profissionalmente, você tem que verificar qual que é o estilo da sua empresa. É uma empresa que todo mundo vai de branco e você vai de jaleco, mas como é que é seu sapato? Ele vai de uma chinelinha aberta, de uma croque, de um tênis. Então eu preciso ter essa vestimenta profissional para eu poder estar cobrando desse meu funcionário. Imagina só, eu ir para um estabelecimento com uma calça que é toda rasgada, parecendo uma fanqueira, né? Então a gente precisa ali, nada contra o seu tipo de roupa, né? Uma blusa mais decotada, uma calça toda rasgada, isso não é para você usar no seu ambiente de trabalho, e sim fora. E o mais importante, principalmente para quem quer ser um consultor, deixe sempre certo o dia e o horário que você vai. Então, se você vai iniciar a sua semana na terça-feira e marcou com ele às 9 da manhã, esteja lá sempre 10 minutinhos antes, né? Porque ele vai estar te esperando, ele tem um planejamento, ele organizou aquela equipe para a sua chegada. Então, cumpra sempre os horários. Mas eu moro longe, o engarrafamento, calcule sempre isso para que você não passe a ideia de que você é uma pessoa desorganizada e que você não tem ali o compromisso, né, de estar chegando no horário. Do segundo ponto para a gente ter essa postura profissional é a gente sempre ter o bom humor e tratar todo mundo de igual para igual. Então, quando a gente pensa esse bom humor, eu gosto muito daquela frase que fala que ame seu trabalho e você nunca irá trabalhar por isso, né? Então, assim, quando a gente pensa nessa questão do trabalho, nessa questão do amor, você vai de alma mais leve, você consegue dar um bom dia sem você estar olhando já com a cara mais fechada, né? Você vai, principalmente você, é o ponto de interligação com todo o seu organograma. Então, quando eu penso nesse organograma, eu vou estar falando tanto com o meu auxiliar de limpeza, como com o meu chefe, no mesmo padrão. Eu não posso pensar que ele é da limpeza e eu não vou cumprimentar, eu não vou falar, eu não vou trocar, muitas vezes, uma conversa um pouco mais informal sobre uma novela, sobre um filme. E também, né, em contrapartida, eu falar aí com o meu chefe, de estar puxando o saco dele, né? Então, a gente tentar sempre manter essa harmonia e, principalmente, a sua fala de uma forma igualitária. Eu não me refiro a palavras técnicas, né? Quando eu estiver numa reunião, é uma postura de reunião. Quando eu tiver que brigar com alguém, eu preciso brigar com alguém. Mas quando eu estiver numa conversa informal, sim, que você mantenha todo esse seu padrão de bem-estar, de sensação de leveza que você tem ali com a sua equipe. Eu preciso respeitar a política da minha empresa, né? Qual que é a política da empresa? Olha só, imagina que a gente está trabalhando num restaurante vegetariano e aí você vai levar para o seu almoço carne, linguiça, né? Se consome suco, você vai beber refrigerante. É uma empresa que eles não querem o uniforme branco e você só vai de branco. Então, a gente precisa respeitar quais são essas políticas aí da empresa, tá? E todo esse meu lado profissional, essa minha postura, ela vai ser totalmente um diferencial no meu ambiente de trabalho, na minha equipe, tá? Porque quando eu tenho o exemplo, quando eu procuro ser o diferente, a minha equipe, ela vem também seguindo os meus passos. E lembrando que, quando eu falo em seguir, é justamente o que eu tinha falado anteriormente.
da gente se especializar, a gente estudar, buscar legislações novas, buscar informações novas, né? Por exemplo, a gente ouve muito falar aí da doença agora da urina preta, que vem ocasionada pelos peixes, o pós-Covid, a recuperação de alguns pacientes, quais são os alimentos mais ideais. Então imagina só, se um funcionário seu chega e te pergunta sobre um determinado assunto que está na mídia e você não está sabendo, tá? Então a gente acaba demonstrando essa segurança para ele também, tá? E aí a gente sempre pensar que eu preciso estar levando todos esses parâmetros para dentro da minha equipe para eu atingir todo esse meu desenvolvimento, inclusive quando eu faço o meu processo de contratação. Imagina só, você vai fazer um processo de contratação que você, como técnico, vai ser contratado. E aí eu marco a entrevista às 9 da manhã e você chega lá às 9h30 e ainda nem leva um currículo. Ou às vezes leva o seu currículo amassado, ou você já vai caracterizado ali com a camisa do time, a calça rasgada, às vezes uma rasteirinha, né? O cabelo ali todo pintado de rosa, azul, vermelho. Aí você vai falar, mas professor, eu não posso ter o cabelo do jeito que eu quiser? Olha só, isso é muito relativo de pessoa para pessoa e para empresa, porque dependendo de como você vai atuar, isso sim vai chamar a atenção dessa empresa, tá? Então foi como eu disse, eu preciso ter o meu lado diferenciado, que é usar os seus piercings, né, as suas roupas, a postura do seu cabelo, as cores, não tem problema nenhum, desde que não seja dentro do seu ambiente de trabalho. E como que eu vou saber, como que eu posso reconhecer que essa minha postura ela está agindo de uma forma errada? Olha só, existem alguns indícios. O primeiro é a sua equipe, né, onde ninguém te ajuda para nada, ninguém fala com você, sempre existem algumas confraternizações, né, você pede ajuda para alguém, o pessoal sempre está ocupado, nunca ninguém te chama. Um outro passo é muitas vezes o seu gestor, o seu gerente, ele não te contar nada. E não te dá um feedback se você tá indo bem, se você tá indo mal, se o pessoal tá gostando, se não tá, e você só tá ali dentro da empresa existindo. E aí nem sempre eu posso levar aqui, já que o gestor, né, ou o proprietário não tá me falando nada, como é que tá o meu trabalho? Qual que é a relação que eu tenho em relação a isso? E aí, principalmente, eu não estar recebendo as informações necessárias dentro da empresa. Algumas informações até confidenciais. Por exemplo, quem é o próximo a ser gerente? Quem é o próximo que eu vou dar uma comissão por ser ali o meu, né, o líder de equipe? Quem eu vou demitir? Qual a promoção que eu vou colocar na loja? Então, a gente sempre vai precisar estar associando com todos esses meus passos. E olha só, quando tudo isso não está bem alinhado, algo de errado está acontecendo. Eu preciso investigar qual que está sendo a minha postura. Não tem problema nenhum você ter uma relação de afeto, de amizade, né, com o seu colaborador, você escutar ele, porque a gente vai ser a ponte entre o chefe e entre o colaborador. Na realidade, a gente não precisa ficar do lado de ninguém. Quando eu estiver com o chefe, eu vou ser do lado do chefe. Eu vou escutar a versão dele. E quando eu estiver com o meu colaborador, eu vou estar do lado do meu colaborador. Você pode até falar, mas professor, isso daí não é ser duas caras? Claro que não, eu estou jogando nos dois times. Eu preciso ver a opinião de cada um e depois não é escolher um lado ou outro, mas eu conversar com a fala do outro para o outro me entender. E assim sucessivamente. Lembrando também que é de extrema importância que por mais que você participe de confraternizações dessa equipe, que você dê carona para alguém, que alguém more perto de você, pelo amor de Deus, não misture as coisas, né? Imagina só, você tá lá no ambiente de trabalho, aí toca um batidão, um funk, tu tá lá se jogando, né? Achando que são seus amigos. Espera, que com certeza no outro dia você é o alvo da produção, porque você, os holofotes todos vão estar para você. Lembrem que você não é uma pessoa comum, você é o líder dessa equipe e como líder você precisa manter essa sua postura profissional, independente se a gente está num ambiente agora descontraído, num ambiente de festa, né? de conversa, de confraternização, a sua postura profissional ela jamais pode ser apagada e isso vale principalmente quando a gente está num ambiente profissional e você passa os seus contatos como redes sociais, né? Então, eu preciso ter essa ética para não estar postando fotos bebendo, fotos com
roupas íntimas, né? Então, cuidado com toda essa postura, porque agora a gente tem uma imagem a zelar. O segundo passo é eu falar sobre o checklist e o plano de ação. Sempre quando a gente fala muito em checklist e plano de ação, a gente tem a ideia de que é para eu simplesmente elaborar o meu plano de ação através das não conformidades que eu observei. A ideia é mais ou menos isso, mas ela não pode se restringir somente ao manual. Lembre-se que você é o consultor, é você que vai trazer as respostas ali para o proprietário, quer seja por um período muito curto ou por um período muito longo. Você como ser pensante da empresa, precisa saber aonde é que você quer chegar, aonde é que você quer levar a sua empresa. Então, para isso, eu preciso criar um plano estratégico para todo o meu período que eu esteja lá. Mesmo que esse período seja por longo tempo, tá? Por um longo período aí. E um dos primeiros pontos é a gente saber aonde que a gente quer chegar. O proprietário, ele te contratou para quê? Para elaborar o manual de boas práticas? Então, como que eu vou dividir, né? Qual o resultado que eu vou ter? Em quanto tempo é que eu vou ter? Então, eu preciso saber que é até o final desse manual que eu vou estar lá. Se ele te contratou para uma redução de custos, como é que eu vou iniciar e até onde eu vou chegar com essa redução de custos? Ficha técnica, elaboração de cardápio, controle de estoque? Então, para qualquer ação que você tiver, desde uma rotulagem, elaboração de um manual de boas práticas ou a construção das fichas técnicas, eu preciso saber qual que será o meu objetivo final, aonde é que eu quero chegar com todo essa minha estratégia, esse meu planejamento, tá? Eu preciso, durante todo esse, né, o meu início, meio e fim, eu preciso criar metas mensuráveis. O que é isso? Então, olha só, vamos pensar que a gente vai elaborar o manual de boas práticas. Quando eu penso nesse manual, vou coletar ali, né? Vou aplicar meu checklist, vou verificar quais foram as minhas não conformidades e vou determinar um prazo para que essas não conformidades, elas virem conformidades, elas se consertem e a gente possa, né, definitivamente escrever o manual e eu entregar isso ao proprietário. Só que quando eu pego essas metas, eu preciso dividi-las e saber quando e como é que eu vou cobrar essa minha não conformidade. Por exemplo, o meu telhado está quebrado. Isso quem tem que consertar é o proprietário. Em quanto tempo? Então eu vou falar para ele, olha, como é um telhado, né, e se for um buraco muito grande, que eu precise desconsertar ali todo o telhado, vai levar ali mais ou menos uns 3, 4 meses. Observa que é um período muito longo. Mas já que ele não vai conseguir consertar em menos tempo do que 4 meses, eu posso criar metas pequenas para ele poder ver o resultado, né? Alcançar ali de uma forma mais prática, tá? Eu também posso fazer desta forma de ir detalhando as minhas não conformidades, eu listar todas as atividades que eu preciso executar. Quando eu listo todas essas minhas atividades, eu preciso saber o seguinte, quem vai executar? Então, por exemplo, eu preciso que alguém coloque as etiquetas. Quem é que vai fazer? Auxiliar? O cozinheiro? O da limpeza? Quem é que vai limpar todos os meus equipamentos? Cada um que sujar? O auxiliar? O da limpeza? Quem é que vai ser o responsável por verificação de insumo, por verificação de controle de pragas, as planilhas? Enfim, quando a gente traça todas as nossas não conformidades, as nossas atividades, eu preciso também saber quem é que vai executar. Por quê? Porque depois que eu chego na unidade e eu vejo um produto sem etiqueta, eu não vou ficar procurando de quem é esse queijo com presunto aqui. Eu vou chamar o João e falar, João, vem cá, eu não te falei que era para você colocar a etiqueta? E assim sucessivamente, tá? Eu sempre eu vou evitar ao máximo da gente deixar as atividades muito grandes, né? Então, assim, eu preciso que limpe todos os equipamentos, toda a estrutura. Para a gente fazer um todo, é como se o seu trabalho fosse tipo da noite para o dia. E a gente sabe que isso não é possível e nem é verdade. Então, a gente pode estabelecer metas pequenas, né? Então, hoje, eu quero todas as paredes lavadas.
Amanhã, a questão dos rodapés, dos ralos, e assim sucessivamente. O meu funcionário, ele consegue, a curto prazo, do que 3, 4 meses, ele enxergar a sua mudança lá dentro, né? Então, quando a gente tem um ambiente organizado e limpo, automaticamente ele entende a sua presença lá dentro, e principalmente o gestor, né? Qual que é a importância desse técnico dentro do ambiente, porque se você estiver lá e colocar metas 3, 4 meses para serem cumpridas, até a gente chegar lá, ele não consegue ver o nosso trabalho e muitas vezes ele também pode desanimar em executar essas atividades, né? Em todas as atividades, independente de qual seja, grande ou pequena, determine prazos. Eu preciso de prazos para eu poder executar as minhas atividades. Em quanto tempo que você quer a etiqueta em todos os produtos? Em quanto tempo que você vai querer que todos os equipamentos tenham sido descongelados, desmontados e lavados? Todos os manipuladores com uniformes, todos sem uso de barba, adornos, né? Perfumes e objetos em desuso, e assim sucessivamente. Quer seja para uma etiqueta ou para um conserto da minha estrutura, eu preciso estar estabelecendo prazos, tá? E eu preciso também criar uma representação visual para o meu plano de ação. O que seria isso? Eu vou pegar por parte, por setor, e colocar uma lista do que a gente vai atingir. Olha, aqui no meu quarto, eu quero que pinte essa parede, lave essa sujidade, troque a lâmpada, coloque lixeira sem tampa, com tampa e com pedal, e assim sucessivamente, para ele saber que a gente está correndo atrás de 10 ou 15 metas aí para serem alcançadas, tá? E por último, eu preciso acompanhar sempre as minhas ações com frequência. Olha só, quando eu penso em acompanhar, por mais que todas essas ações tenham sido planejadas, executadas e que já estão corrigidas, eu preciso monitorar, porque muitas vezes o funcionário vai falar, ó, essa parede aí eu só consigo pintar com 2 meses. E se você deixar para lá, pode ser que a gente abandone todo o plano. E eu não posso abandonar esse plano. Eu preciso sempre estar fazendo checklist, verificando, monitorando e principalmente tentar demonstrar para ele qual o resultado que a gente está alcançando. Olha só, eu preciso de 20 detalhes ali para eu alcançar o que seria, né, o perfeito, o que seria o correto. Desses 20, eu vou consertar eles em aproximadamente 1 ou 2 meses. E aí, como é que está a nossa evolução? Já deu 15 dias, eu consegui consertar alguma coisa? Com 30 dias, 35 dias e assim sucessivamente, tá? Mas é sempre importante a gente ter a demonstração aí de gráficos, de prazos e principalmente mostrando a evolução positiva que esse meu funcionário ele tá tendo aí para a gente consertar as nossas não conformidades. Então, pessoal, vamos colocar em prática a questão do nosso plano de ação, né? Então, como eu disse, existem hoje no mercado várias técnicas que possam te auxiliar a você, de uma forma digital, a montar o seu plano de ação. Lembre-se que nem sempre ele vai ser restrito a só a sua elaboração do manual. Não, existem outras ferramentas e outros objetivos. Lembrando sempre que eu preciso deixar da forma mais clara quem vai executar, quando e onde ele vai estar executando. Eu trouxe aqui para a gente poder dar uma olhada de uma forma mais prática, né, e visível, para a gente poder ver a construção do plano de ação. Ele é chamado de 5W porque ele imitou a questão do inglês com as perguntas de onde, quando, né? Isso é claro de uma forma em inglês. E 2H porque o H iria mudar a nomenclatura da palavra. Então, olha só, quando a gente coloca aqui, eu tenho qual que seria o meu objetivo, né? E eu vou colocar aqui, ó, o que eu vou fazer? Então, aqui eu tenho, ó, solicitar propostas de valor em produtividade. Por que eu vou fazer? Porque é necessário otimizar a produtividade, facilitar registros e eliminar retrabalhos. Onde é que eu vou fazer? No escritório. Quem vai fazer? O analista. Quando? No dia 3 de janeiro. Como que ele vai fazer? Ele vai pesquisar em sites especializados. Quanto custa? Aqui ele está colocando de 100 a R$1.000 cada solicitação. E o mais importante é a gente colocar o nosso status. Se ele foi feito, se está em andamento, se foi planejado, se não teve sucesso, tá? Então,
eu posso colocar aqui um outro exemplo. É claro que eu peguei esse exemplo já feito, já pronto, para a gente poder ver que nem sempre ele vai se restringir somente à área de nutrição. Eu tenho outros planos de ação elaborados em diversas áreas. Então, vamos colocar um exemplo aqui dentro da área da nutrição. O que? Realizar o treinamento de higienização de mãos. Por quê? Para evitar a contaminação cruzada entre o meu manipulador. Onde eu vou fazer? No setor de confeitaria. Quem vai fazer? O meu confeiteiro. Quando? Aí eu vou planejar, né? No dia 12 de outubro. Como? Aí eu posso falar para ele que eu vou colocar um treinamento aqui. Como? Através de tinta guache, através de visualização de vídeos, eu mandando na prática ele poder fazer. E quanto custa? Aqui vai ser nada, né? Porque a gente já tem todos os nossos produtos ali disponibilizados. E a gente coloca o nosso status, né? Se ele está em andamento ou não. Observem que eu preciso usar sempre a tecnologia a meu favor e principalmente eu ter um plano onde eu consiga iniciar, verificar o meu planejamento e principalmente o alcance aí da minha meta, tá? Lembrem sempre que o mais importante é eu estar colocando quem é o responsável para eu poder fazer e em quanto tempo ele vai fazer. Bom, é isso, pessoal. Só para poder demonstrar para vocês que existe sim modelos práticos e que podem ser utilizados a nosso favor para que a gente possa estar aí cada vez mais aprimorando o nosso conhecimento e principalmente as nossas técnicas de aprendizado para dentro da área de consultoria. O terceiro passo é a gente falar sobre treinamentos. Bom, é sabido aí por lei, principalmente a 216 e a 275, da gente a importância que elas enfatizam sobre o treinamento. Esse treinamento, um dos quesitos mais importantes que a legislação ela vai nos cobrar, é principalmente o conhecimento de alguns micro-organismos que vão causar as doenças transmitidas por alimentos e as principais técnicas de higienização para poder prevenir justamente os surtos, né, alimentares ou essas doenças que podem ser ocasionadas por alimentos. A própria legislação ela vai preconizar que esse treinamento ele seja feito antes mesmo desse seu colaborador iniciar as atividades. Porque muitas vezes esse seu colaborador, ele era um vendedor de sapato, um vendedor de carro, né, uma pessoa que vai iniciar o seu primeiro emprego, que nunca ouviu falar ou nunca conheceu uma unidade de produção. Então, alguns hábitos, né, as boas práticas, isso vai ser fundamental eu passar para o meu colaborador antes mesmo dele iniciar as atividades, até mesmo para ele não pegar alguns hábitos, né, errados ali dentro da equipe, dentro da produção, tá? Então, a gente acaba treinando esse meu colaborador antes dele iniciar. É claro que, ao longo do tempo, algumas coisas não tem como a gente passar tudo para ele, né? Ficha técnica, etiqueta, descongelamento e assim sucessivamente. Então, esse treinamento, ele também vai ser importante que eu recicle esse meu funcionário. Então, de 3 em 3 meses, de 4 em 4 meses, eu observar que esse meu manipulador, ele fez uma conduta errada, até o simples fato de você dar um whey para ele, já é um treinamento, né? Então, é claro que a gente sempre vai buscar alternativas mais criativas, mais dinâmicas, né? Buscar com que esse meu funcionário, ele fique mais atento às coisas que eu estou passando para ele, para que ele participe, para que ele questione. Porque muitas vezes, eu só falando, vai entrar por aqui e sair por aqui. E depende, muitas vezes, também do horário que você vai treinar o seu manipulador. Pensa bem, dependendo do tamanho da sua unidade, é muito quente, muito barulhento, aí você pega ele 3, 4 horas da tarde para treinar, ele vai dormir, tá? Então, escolha um bom horário, seja rápida, dinâmica e não fique muito na teoria para você passar todas as informações ao seu funcionário. Lembre-se que a vigilância preconiza antes das atividades, mas ela também vai falar para você que é de extrema importância que esse meu colaborador, ele seja treinado constantemente de forma periódica, e afinal de contas, ele vai se misturar com os outros funcionários, ele vai pegar alguns hábitos errados aí dentro durante toda a jornada dele. O nosso quarto passo é falar sobre a informática. Bom, a gente precisa entender que o mundo está cada vez mais tecnológico. Não adianta eu falar para você que eu conheço vários tipos de legislações, vários tipos de doenças, os alimentos permitidos, proibidos, quais as principais
né, micro-organismos causadores de doença, se eu não associar a informática ao meu favor. E com isso, eu preciso realmente estar me atualizando, né? Antigamente, meu pai falava bem assim que ele ia pagar um curso de datilografia para que eu pudesse me tornar uma profissional melhor, né, quando eu crescesse. E hoje, quem tem curso de datilografia não serve praticamente para nada, né? Praticamente não serve, porque a gente precisa trocar a datilografia pela digitação. Eu preciso conhecer o meu computador. E baseado nisso, eu preciso usar as redes sociais a meu favor. Você pode até falar bem assim, mas professor, olha só, eu não tenho condições de comprar um computador, né? Eu não conheço os aplicativos, eu não sei, eu não me dou bem ali com ele. Use o seu celular, né? Muitas vezes você tem um celular muito bom e só usa para mexer no WhatsApp, Instagram, Facebook e atender. Então use o Instagram, o Facebook para mostrar suas atividades, né? Coloque ali resumos do que você está colocando, como a IBT Nutri faz, né? A gente está colocando um vídeo, a gente colocar umas orientações, colocar algumas imagens, e isso vai te causar uma popularidade. Isso vai fazer com que o seu serviço, o seu desempenho, ele seja visto. E muitas vezes, pode até que não seja visto, às vezes por um proprietário, mas pode ser visto por um colega, você trocar informação com ele, ter ali, discutir com ele as situações tristes que às vezes você vai passar, né? Por um assédio, por uma briga, por uma situação de um problema que você não está conseguindo resolver, e aí você, dentro dessa rede social, você vai conseguir juntar vários técnicos, que também é a proposta do IBT Nutri, para a gente poder discutir as mais variadas ali ações. Lembre-se que muitas vezes a gente vai estar aqui falando, olha, a legislação não permite cabelo assim, a legislação fala que o meu piso, o meu descongelamento, o meu entregador, e na prática a gente vê que são situações completamente diferentes. E aí como que eu tenho que agir? Às vezes, onde eu moro, não são permitidas algumas situações, né? Por exemplo, pessoal do litoral, pessoal aí da praia, vai ter muitas ações em quiosques, né? Em quiosques à beira de praia, de preparar realmente grandes refeições, né? Porque o pessoal ali da praia tá ali comendo os petiscos, às vezes vai almoçar realmente na praia, e acaba sendo um ponto maior de comercialização. Pra gente aqui não, dentro do interior do país, né? Então a gente não tem praia, a gente não tem essa questão de quiosques para ficar ali em lazer como o litoral tem. Então a gente usando a rede social a nosso favor, a gente consegue criar comunidades dos quais, através daquele meu perfil profissional que eu te falei que eu preciso ter, ele vai me ajudar a ter um conhecimento mais amplo, devido aos exemplos, e também solucionar as minhas não conformidades, tá? Um dos pontos primordiais também que eu preciso ter é os meus arquivos digitalizados. Olha só, quando a gente pensa nesse meu arquivo, eu preciso pensar que eu vou fazer o meu manual, onde é que eu vou guardar? Eu preciso digitar, até porque eu vou ter que entregar para ele. Como é que eu faço no Word? A letra tem que ser Arial, Times, Calibre, qual a fonte, a formatação, eu tenho que usar as regras da ABNT ou não? Eu escrevo no Word, no Excel, no PowerPoint, e quando eu for enviar, eu imprimo ou eu mando por e-mail? E principalmente quando a gente pensa nas questões de alguns aplicativos. Hoje, como o mundo está muito tecnológico, existem vários aplicativos que dá para baixar no seu celular, que ele vai te ajudar em muito, como principalmente calcular valor calórico, verificar aí quais são, existem já alguns aplicativos que ele vai te ensinar a fazer o seu plano de ação, né? É claro que a gente precisa ali adaptar dentro da nossa realidade, mas existem vários aplicativos hoje que ele vai estar te ajudando. Principalmente quando a gente constrói a questão do meu cardápio. Olha só, geralmente quando a gente constrói cardápio, ou ele é mensal, ou muitas vezes ele vai ser até anual. Imagina só você escrever aí um cardápio mensal ou anual na mão, tá? Então eu preciso ter um conhecimento básico para eu poder digitar e até verificar, isso já foi pauta da IBT Nutri, para a gente poder sinalizar onde que eu tô tendo manga muito repetitivo, repetir ali muitas vezes a minha proteína. Vamos pensar que muitas vezes esse seu paciente,
ele vai ficar internado há muitos dias, né? Ou eu tenho um consumidor que ele é meu cliente, que ele trabalha na minha loja do lado, e aí todo dia ele vai no seu restaurante. Então, quais são os tipos de preparações que a gente pode estar trabalhando aí para não ficar uma coisa repetitiva, né? E aí eu tenho, claro, a questão aí das minhas planilhas, né? Em relação para elas estarem digitalizadas, e eu posso fazer, para mim, uma biblioteca digital. Como que seria essa minha biblioteca? Olha só, imagina só que agora eu fui convidada para dar uma palestra ou eu entrar na cozinha de algum determinado restaurante. E ele vai e me pergunta qual que é a temperatura que o arroz tem que ficar no banho-maria. Gente, é muita preparação e muita informação para eu poder saber. Cara, como que eu vou saber disso? Se eu tiver um arquivo dentro do meu celular, e eu não estou falando de iPhone ou telefone muito superiores, não. Um telefone que tenha uma capacidade de memória boa, que você possa baixar esse aplicativo ou criar uma pasta que você vai guardar ali seu guia. Inclusive pode ser o guia do IBT Nutri, né? Que a gente colocou ali as principais informações. E você fazer uma consulta rápido. A temperatura de manutenção de arroz ou outros produtos cozidos, ele tem que ficar a 60 graus por 2 horas. Então a gente consegue ter essa resposta mais rápida. É como se fosse um mapa mental, né? Então, quando a gente tem essa informação simples e direta, você acaba abrindo todo um conhecimento. E aí, é claro, né, a gente vai dando asas aí para a abertura dos nossos conhecimentos. Mas usem sempre a questão da tecnologia a seu favor, porque hoje eu não preciso mais estar calculando a ficha técnica, passo a passo na mão, rótulo nutricional, né, na calculadora, fazer papéis e mais papéis em relação a isso. Existem aplicativos em que eles vão ser práticos e diretos e muito, muito mais rápidos e que vão trazer todo um lado positivo, um favoritismo para nosso crescimento profissional. Atualizem, aí, afinal de contas, a informática ela veio para poder favorecer e facilitar todo o nosso dia a dia. O nosso quinto passo é falar sobre o cardápio e o controle do pedido de compras, né? Nosso controle aí de estoque. Bom, a gente precisa entender que, primeiro eu preciso conhecer o meu cardápio. Quando eu faço um conhecimento do cardápio, ele já existia ou é você que vai criar? E quando a gente pensa nesse cardápio, e aí a gente vai entrar com as leis de Pedro Escudeiro, vamos entrar ali com a variedade de alimentos que sejam da safra, que sejam da época, até para poder serem mais baratos, né? Mais em conta ali para o meu proprietário. Eu preciso, é de extrema importância, eu verificar como que está a aceitabilidade do meu cardápio para os meus clientes. Se ele está sendo bem aceito, se está tendo muita sobra, né? Tanto nas minhas cubas ainda que não foram distribuídas, quanto no meu prato. É importante eu fazer essa avaliação junto ao meu cliente para eu saber se a preparação tá boa ou não. Gente, lembre-se que o mais importante não é eu só vender, porque eu posso até lotar meu restaurante no primeiro dia, né, ter ali 1000 comensais, mas eles não vão voltar, porque a comida estava ruim, estava fria, estava sem sabor, estava sem gosto, é uma comida muito repetitiva, né, sem variedade de muita coisa, por exemplo, batata saltê, purê de batata e batata frita, né? 3 preparações diferenciadas, mas com o mesmo alimento, com o mesmo produto. E hoje a população, ela está muito preocupada com essa questão de uma alimentação saudável. É uma dieta porque tem restrições alimentares, como algumas alergias, o caso do leite, o caso do glúten, né? São pessoas que estão virando cada vez mais vegetarianas, fazendo um baixo consumo de carne, pessoas que estão preocupadas com o peso, com a saúde, né? Pressão alta, obesidade e assim sucessivamente. Então a gente precisa verificar se o meu cardápio ele está de acordo com o que os meus comensais eles estão solicitando. Depois que eu faço isso, eu preciso verificar qual que é o perfil dessa minha comunidade, né? É um perfil que come muito? Então qual que é o meu per capita? Imagina só, seu restaurante é de lado de uma obra, com um monte de pedreiro, o per capita com certeza vai ser mais alto. Se o seu restaurante é do lado de uma academia, o seu per capita vai ser menor. As pessoas tendem a comer menos, né? Então a gente precisa verificar
qual que é o meu per capita, o número de comensais, e aí sim eu vou fazer agora o levantamento para eu poder fazer a minha lista de compras, para eu poder de fato comprar. Então, observem muito que quando você tem um ambiente, eu preciso saber assim, aquele produto, ele tá saindo bem? Ele é bem vendido? Por exemplo, eu tinha uma unidade, gente, eu só como tomate picado. E quando eu cheguei dentro na unidade, o tomate era meia lua. E aí eu fui e falei para eles, olha, por que você não pica o tomate? Eu acho que é melhor, né? A aparência dele é mais bonito, fica com aparência mais viva, mais saudável. E aí eles falaram, não, olha só, a gente já colocou picado, mas quando coloca picado, os clientes aqui, eles não comem, eles só comem meia lua. É tudo tomate. Mas a apresentação faz com que seja o diferencial. E se eu preciso me atentar a isso, é o tipo de corte, então eu mudo e eu tenho um consumo maior. Mas mesmo que não seja o tipo de corte e aquele produto ele não está saindo, a gente vai acabar tirando ele do papel para que eu não tenha muito gasto, né, em relação a ele, tá? Eu preciso sempre, primeiro, definir qual é a minha política de compra. É uma vez por semana, quinzenal, mensal? E hoje, principalmente, com os preços todos aumentando, a gente precisa voltar eu não sei, né? Eu acho que isso até é muito sensível a gente falar sobre esse tipo de política de compra, porque a ideia do mensal foi de coisas há anos, né? Quando a nossa inflação, você dava uma volta no shopping procurando um preço de uma televisão, quando você dava a volta no shopping, o preço já era outro. Então, por isso que se criou a política de compra mensal, porque você comprava tudo e aí você não tinha aqueles preços oscilando. Infelizmente, a nossa política está voltando, né? Você compra uma lata de óleo hoje, daqui 2, 3 dias, o óleo já está lá em cima de novo. Então, até onde compensa você fazer uma compra mensal? E aí eu preciso olhar, principalmente, eu tenho espaço para isso? Os meus produtos refrigerados vai caber todo no freezer, na geladeira, não vai perder a qualidade nutricional, né? As minhas frutas e hortaliças vai aguentar durante tanto tempo. Então a gente precisa ter esse cuidado e principalmente o valor aquisitivo, né? Porque quando eu compro durante um mês ou 15 dias, um prazo maior, é dinheiro parado, né? E a literatura ela traz pra gente que o meu estoque ele tem que ser no máximo de 10 a 20% de todo ali o meu investimento, porque imagina, se quebra, como é que eu devolvo esse dinheiro pro proprietário? Então cuidado com esse estilo, apesar que hoje a gente está numa corda bamba, né? Se é melhor fazer uma compra semanal ou realmente uma compra aí mensal. Como eu disse, eu preciso avaliar a minha produção. Eu geralmente gosto muito de trabalhar com o meu cardápio semanal, com o meu pedido semanal, porque eu consigo verificar desperdício, produtividade, produto que mais sai, produto que menos sai, verificar se a minha ficha técnica ela tá saindo ou não, tá? Então, com um período mais curto e falando em planejamento e prazo, eu consigo verificar se está sendo positivo ou não, porque se estiver sendo positivo, beleza, vamos continuar. E se estiver sendo negativo, eu tenho que parar com tudo, fazer um treinamento e rever tudo aquilo que eu coloquei que seriam metas alcançáveis, né? Então, algo que eu planejei, algo que eu criei, tá dando errado. E errado em quê? Funcionário tá roubando? Funcionário, ele fez de uma forma imprópria a atividade? Ele tá cortando errado? Então, eu preciso parar para eu poder realmente estar avaliando. E o principal, para o seu proprietário, ele sempre vai pensar em evitar desperdício e aumentar o lucro. Então, observe aqueles produtos que não tem tanta saída, né? Observa ali se o preço dele, quando a gente faz a ficha técnica, eu vou colocar precificação. Ele está saindo bem? Ele está indo de acordo com o lucro, a margem de lucro que a gente calcula? Geralmente, eu gosto muito de colocar de 100% a 150% de lucro. É claro que eu vou precisar ver ali qual que é o meu produto, porque para confeitaria a gente às vezes vai trabalhar com um valor a menos, um pouquinho abaixo ali, entre 70% a 80%, porque o chocolate é muito caro, e aí eu não consigo, né, fazer com que o meu público compre.
mas se for, por exemplo, uma coxinha, uma pizza, a gente consegue tirar até 1000% de lucro em cima dessa minha mercadoria. Então, não adianta eu insistir em vender um produto, colocar na minha vitrine, se ele não tem ali a saída. Então, eu preciso pensar que vou estar gastando água, luz, matéria-prima, o trabalho do manipulador, e eu não vou ter esse retorno aí tão cedo para mim, tá? Então, o mais importante, tanto para você quanto para o seu proprietário, é evite desperdício. E o nosso sexto passo, a reta final, é a cereja do bolo, né? É a proposta, principalmente, do que a IBT Nutri quer trazer para você, que é o empreendedorismo. É você saber se reinventar, criar, sair aí para o mercado de trabalho e brilhar como nunca, tá? Então, a nossa proposta, e principalmente a gente pensando em empreender, é que você seja realmente um consultor, né, dentro dessa área da nutrição. E quando a gente pensa em consultor, eu não posso me restringir somente a restaurantes, a elaborar esse manual de boas práticas. Eu preciso pegar a tendência do mercado. E veja bem, quando a gente vê hoje tendência, o que está muito em auge é a questão do delivery, né? As pessoas estão muito preocupadas com a questão do Covid, com a questão de estar saindo nas ruas, a demora, muitas vezes, na preparação do seu alimento, e eu posso também estar mudando todo o meu foco, indo para o lado vegetariano, a questão de verificar, principalmente por conta do alto preço, de matéria-prima muito cara, tá trabalhando com as fichas técnicas, né, com precificação. As pessoas estão muito mais preocupadas com as alergias e intolerâncias alimentares, o controle de peso. Então, tudo isso vai levar até o cálculo do rótulo nutricional. E principalmente, né, quando a gente pensa em organização, em preço, em pedido de compra, cardápio, fluxograma, tudo cai dentro da nossa ficha técnica. Então, seja um empreendedor, pense que eu preciso aproveitar as oportunidades que o momento está me oferecendo. E hoje estamos vivendo uma época de Covid, do qual existem legislações específicas para o funcionamento da área do ramo de alimentação e que muitas vezes o proprietário ele vai ficar perdido. Sai decreto de afastamento com mesas com 4 pessoas, volta o decreto liberando 6. O atendimento é até às 8, agora foi até às 10. É para eu poder higienizar a mercadoria antes dela entrar dentro do meu estabelecimento. Lave as mãos sempre, use o álcool em gel. E isso, quem tem todo o domínio de saber é você, técnico. Independente se você está atualizado ou não, porque isso são pré-requisitos que a gente aprendeu em sala de aula durante toda a nossa formação. Pegue todas essas informações e tente empreender em você mesmo. Seja você o seu próprio dono, o seu estabelecimento. E baseado nisso, você tem todas as ferramentas para poder ser tanto um consultor numa loja física, como um consultor também online, né? Também virtual. Auxiliar na questão de rótulos, construir a questão de ficha técnica, ter a questão de orientações nutricionais para quem está vendendo tanto de quentinha, o tanto de salada em pote, bolo em pote. Então, eu acredito que sim, é uma das vantagens que a gente precisa como consultor, não só como consultor, né, mas como profissional da área de saúde, principalmente como nutrição, é a gente estar empreendendo, quer seja no nosso negócio ou auxiliar o serviço aí, a construção de um sonho de um proprietário qualquer, tá bom? Bom, essas são as dicas, continue nos seguindo e continue acreditando no seu potencial. Afinal de contas, empreender é você ser criativo, é você acreditar no potencial que existe dentro de você. Não deixe essa expectativa morrer jamais. Acredite no seu potencial e voe alto. Venha conosco!